Olá amigos, tudo bem? Meu nome é André Gasparini, sou o fundador da página Serviço Social Concursos e hoje estou aqui para falar um pouco da história que aconteceu comigo e que eu quis dividir um pouquinho com vocês, tá bom? Então, eu estava no hospital, né? Essa semana minha mãe ainda está internada, estou acompanhando minha mãe nesse processo de doença dela. Entro no hospital e me deparo no primeiro leito, uma senhora de idade, e no segundo a minha mãe. Então, não foi de cara, assim como eu narrei na historinha que eu escrevi na página, mas foi basicamente isso. Como eu estava lá, já acompanhando a minha mãe, e de repente trocou a cuidadora. Era uma senhora de idade lá, provavelmente a filha dessa idosa de 108 anos, e passou a ser uma neta. Com, a, com o desenrolar da história, acabou que essa neta atendeu um telefonema e foi extremamente negligente com relação à sua avó, né? E isso me afetou de altas formas, tanto que chegou ao ponto de eu pensar e escrever para vocês, confabular isso com vocês. E realmente ela falou essa frase, né? Isso eu estou parafraseando ela mesma. Ela está viva ainda, mas já está cheirando mal. Dessa noite não passa. E realmente a senhora de 108 anos estava de olho aberto nesse momento, estava olhando para a neta nesse momento. E isso me afetou assim de uma forma que eu não consegui reagir na hora, porque eu não estava ali como profissional, eu estava ali como usuário. Apesar que nós temos que aprender que ser humano, né, não necessariamente está vestindo um jaleco para intervir, para fazer a lei valer, para fazer a humanidade acontecer. E aí tudo bem, fiquei chocado e tal, por um momento, e depois de uns 20, 30 minutos, chegou a enfermeira na troca de plantão das 6 horas da tarde e relatou o que eu falei para vocês também ainda, né? Que ela pensava que quando ela chegasse lá para o trabalho dela, essa senhora de idade não estaria mais lá. E parafraseei também, né? Ela falou assim: nossa, juro, não acreditei que ela tá aqui. Nossa, ainda, né? Mas eu achava que quando eu tava vindo pra cá, eu falei: nossa, chegar lá não vai estar mais lá. E a senhorinha, ainda de olho aberto, ainda se você perguntasse o nome dela, ela responderia: a enfermeira, antes de falar isso com a cuidadora, põe aspas nisso, com cuidadora, relatou isso. Eu vi a enfermeira perguntando para a idosa o nome dela, ela respondendo. Aí depois teve esse descaso enorme com essa idosa e eu falei: quer saber? A acompanhante, não, não sei se é por aí, né? Falar alguma coisa para ela. Porque eu também estava muito abalado naquele momento. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa com relação ao profissional. Tomei nota do nome dela e fiz um relato do que aconteceu, descrevendo as características do paciente, entre outros. O problema é que quando eu fui entregar isso na ouvidoria do hospital, se negaram a aceitar, porque teoricamente eu passei as instâncias de reclamação, que primeiro eu deveria ter falado com a própria enfermeira, depois com a gestor do departamento, depois com a enfermeira-chefe, depois chegar na ouvidoria. Mas eu não quis nem saber, protocolei na ouvidoria, né, é um direito nosso reclamar, um direito nosso fazer, ser escutado quando o assunto é um serviço público. E fiz assim, com relação a profissional. E eu pensei, né, falar assim: putz, se eu chegar mais uma vez lá, aquela menina estiver lá, acho que eu vou chamar ela de canto, conversar,
né? Eu sei que não é por aí, por mais que a gente vamos ser legalista, né? Vamos fazer acontecer o Estatuto do Idoso. Naquela hora eu não estava bem para fazer isso. E acabei deixando para posteriori. Só que no dia seguinte, quando eu cheguei lá, infelizmente essa velhinha realmente, a senhora de idade, já tinha partido, né? E eu fico pensando assim, putz, 108 anos de história, 108 anos de vitórias, perdas, quedas, doenças, saúde, uma família aparentemente grande, porque toda hora tinha visita para ela, toda hora tinha um acolhimento por parte dos outros familiares. E, e aquele fim, né, assim, sabendo que tanta gente não apostava em sua vida, foi difícil. Entender isso foi difícil, foi complicado. Mas é isso, né? A ser assistente social não é só quando a gente coloca o jaleco, não é só quando a gente está preparado para agir. Tem que estar preparado sempre. E naquela hora eu titubeei, infelizmente eu não fiz valer, né, o meu código de ética, eu não fiz valer o Estatuto do Idoso. Mas tomei as medidas cabíveis para que a profissional, pelo menos, seja responsabilizada por essa atitude tão desumana, tão negligente. Sem mais, agradeço por terem me escutado. Acho que serviu mais como um desabafo do que como uma experiência para vocês. Não sei se vocês esperavam uma atitude minha de repente colocar o hospital abaixo para resolver um problema tão sério, tão delicado quanto esse, mas que tem um final triste. E apesar do final triste por relação à morte, creio que a minha vontade com esse vídeo, com esse relato, seja que nunca mais, a partir de hoje, quem assistir esse vídeo, quem tiver contato com o idoso, seja assistente social, não sendo assistente social, que trate com respeito até o último dia de vida. Não só o idoso, não, de repente uma criança que está no seu departamento, já em estado terminal. Não vamos pensar naquela pessoa como uma pessoa já em estado para morrer, em estado de morte. Isso é um peso grande, né? Mas vamos lá. Eu fiz a postagem e coloquei um incentivo, né? Eu sei que isso não corresponde como uma promoção. O Facebook não entende isso como uma promoção, mas foi um incentivo para que vocês participassem dessa postagem que tanto me fez pensar. E ele está me fazendo pensar nesses dias. E quem venceu, né, com mais curtidas aí, com 52 curtidas, foi a Nilda, que ela realmente passa uma proposta diferenciada e que de repente caberia, né, se eu tivesse a oportunidade ainda de chegar a falar com essa idosa, entrar em contato com ela e pedir desculpa por não ter falado aquilo antes, mas que ela realmente tinha valor e que a história dela foi propagada com sucesso, né? E a Nilda se propôs a falar com essa idosa, confortá-la e fazer esse trabalho corpo a corpo, né? Com cautela, com sensibilidade, falar com os profissionais de uma forma geral, sem constrangê-los. O que eu acho muito interessante, assim, a educação vale mais do que uma repressão. Eu prefiro bater na tecla 10 vezes, né, na tecla de que você precisa aprender, do que 50 vezes na tecla de que você precisa me escutar. Tá bom? Agradeço mais uma vez e bom final de semana para todos. Obrigado, André Gasparini.